Esse vídeo aqui é a parte 2 da resolução da lista 2. Aqui a gente vai resolver as questões 3 e 4. A questão 3 aqui diz que uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na figura 1, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses contêineres, figura 2. Aqui a gente tem a figura 1, que mostra as medidas do container, e a figura 2, que mostra a área, as medidas aqui, 10 metros por 32. De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo a norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é... A questão quer saber a altura que a pilha do container vai ter. Só que para isso a gente tem que descobrir como que eles vão ser arrumados e empilhados, porque a questão não deu para a gente a arrumação. Ela só deu para a gente aqui na figura 1 a medida deles e a área aqui na figura 2, que a gente tem para organizar eles. Ela não falou como que isso vai ser feito. Com isso a gente vai ter que se basear nas medidas que ele passou aqui para a gente, na figura 1. Cada container tem 2,5 metros de largura, 6,4 de comprimento e 2,5 de altura. Aqui a gente vai ter que ver, baseado na área que a gente tem para organizar, como que eles vão ser dispostos. Aqui em cima, por exemplo, se a gente colocasse ele deitado, ele tem aqui 6,4 metros, mas aqui só sobra 3,6, porque o total é 10. Então você não conseguiria colocar outro deitado assim. Mesmo se você colocasse um em pé aqui do lado, ele ia ter 2,5 metros. E não ia caber outro container aqui do lado. Ia ficar um espaço vazio, que não ia caber nada ali, nem em pé nem deitado. Então por isso não pode ser, porque a questão falou que não pode sobrar espaço e eles também não podem ultrapassar essa área delimitada. Então a gente vai ter que fazer desse jeito aqui de baixo. A gente vai colocar 4, um do lado do outro, porque dá certinho. Você vê 2,5 metros a largura de cada um. Se você junta 2, dá 5 metros. Se você junta mais 2, dá mais 5 metros. Isso fecha 10. É como se fosse aqui, pensa sem a vírgula, 25. 25 mais 25 dá 50. 50 mais 50 dá 100. Fecharia aqui certinho. Não sobra espaço nenhum. Isso aqui eu só deixei no desenho separado para entender que são 4, mas ele vai ficar certinho, os 4 aqui justinhos, sem sobrar espaço e sem ultrapassar a marcação. E a gente vai fazendo fileiras com 4 containers um do lado do outro. Aqui a escala do desenho está diferente, só coube 2, mas já cabe mais do que isso, porque cada um tem 6,4 metros de comprimento. E o total, nisso tudo aqui, são 32. Para a gente descobrir quantos vão caber, a gente já sabe que aqui de lado cabe 4, mas em pé, quantos que cabem? A gente tem 32 dividido por 6,4. Você pode multiplicar em cima e embaixo por 10 para tirar essa vírgula aqui, que é como você faz a divisão por vírgula. Ou você bota a vírgula aqui, 32,0, e ser dividido por 6,4, e depois corta as vírgulas para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, uma em cima e uma embaixo, ou você multiplica por 10 em cima e embaixo, que vai dar no mesmo. Você anda com a vírgula para cá, e aqui em cima fica 320. Fazendo essa conta aqui, não é uma conta tão simples de fazer direto, você pode simplificar por 8. Você divide em cima e embaixo por 8. Se fosse 32 dividido por 8, ia dar 4, porque 4 vezes 8 dá 32. Mas são 320, tem um zero aqui, então a gente bota um zero depois. Em vez de 4 fica 40. E 64 dividido por 8 dá 8. Essa conta aqui é mais tranquila de fazer. 40 dividido por 8 tem na tabuada, dá 5. Ou seja, são 4 containers um do lado do outro assim, e são 5. Aqui só coube 2, mas seria 5 no desenho real. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente já sabe que tem 4 containers na largura, um do lado do outro, e agora no comprimento a gente descobriu que cabem 5, certinho. São 5 fileiras e 4 colunas, então são 20 containers nessa arrumação, né? 5, a grade de 5 por 4, você multiplicando os dois dá 20. Mas como são 100 containers, não são só 20, a gente vai ter que empilhar eles um em cima do outro agora. A gente vai fazer camadas, que cada uma tem 20 containers até dar 100.
A gente vai ver que são 5 camadas, porque 5 vezes 20 é o que dá o 100. Se dividisse o 100 por 20, você ia ver que são 5 camadas. E como são 5 camadas de containers um em cima do outro, e cada um tem 2,5 metros de altura, a gente vai multiplicar isso aqui e vai descobrir a altura total. 5 vezes 2,5 dá 12,5. Alternativa A. Para fechar a questão 4, no contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta da mão do jogador, que tenha o valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão de um jogador são como no esquema. Essa imagem aqui que ele deu. Segundo as regras do jogo, quantas cartas na mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? A questão quer saber quantas cartas na mão têm o mesmo valor do que a carta na mesa. Que ela explicou. Para a gente fazer um par, aqui as cartas na mão, uma carta tem que ter o mesmo valor do que essa carta daqui, que é a carta da mesa. Então a gente quer saber quantas cartas dessas aqui têm o mesmo valor, porque cada uma que tiver o mesmo valor vai fazer um par com essa carta aqui. Se você ver, essa carta aqui é 6 sobre 8, é uma fração. E aqui os formatos estão em porcentagem, decimal e fração. Para isso a gente vai ter que passar o valor de 6 sobre 8 para isso, para poder comparar e ver quais são iguais. A gente passa o 6 sobre 8 para porcentagem, decimal e fração. Aqui no caso a gente vai reduzir essa fração para ver o quanto é equivalente, porque 6 sobre 8, os dois são pares, então a gente consegue dividir por 2 em cima e embaixo. A gente simplifica por 2, 6 dividido por 2 dá 3, e 8 dividido por 2 dá 4. Então fica 3 sobre 4. Aqui a gente já vê, entre as opções que são fração, que tem aqui o 3 sobre 4. Você pode até reparar que tem o desenho aqui, é a única que tem o desenho, a gente pode comparar. Aqui ele dividiu em 8, ele fez a cruz em pé e o X, e ele pintou 6 desses 8 triângulos pequenos. Sobraram 2 aqui que estão em branco, que ele não pintou. Ou seja, ele pintou 6 dos 8 triângulos. Aqui ele dividiu em X, tem 4 triângulos, e ele pintou 3. Ou seja, pintando 3 dos 4, ele pintou 3 quartos. Se você ignorar o X aqui nessa figura, você pensa só na cruz, ele está dividindo em 4 também, e você pintou 3. Essa daqui você deixou em branco, ou seja, de 4 você pintou 3. Viu como é equivalente? Aqui de 4 ele pintou 3, e aqui de 4 tem 3 pintados também. Se você ignorar o X, só pensar nos quadrados aqui. Esse quadrado, esse e esse aqui. Agora, para comparar com os decimais, a gente vai ter que fazer a conta de 6 dividido por 8, que vai dar 0,75, uma continha com vírgula. A gente tem esse valor aqui também. Por fim, a porcentagem, a gente pode passar esse valor que é decimal para a porcentagem. Porque a porcentagem, quando é 1, vale 100%. Se for 0,5, por exemplo, são 50%. Como é 0,75, isso representa 75%. Tem esse valor aqui também. Você comparando aqui, você vê que 1, 2, 3. 3 cartas têm o valor equivalente a 6/8. Então você forma 3 pares. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode voltar no vídeo, e se continuar com a dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, a gente vai atender vocês com grande felicidade. Porque é importante que vocês tenham dúvida, porque a pessoa que tem dúvida mostra que ela prestou atenção, ela tentou fazer pelo menos. Então, assim, se você não fez e não tiver dúvida, é triste. Não tem realmente como ter dúvida se você não fez. E se você fez e tem dúvida, tá certo, a gente está no caminho do aprendizado, é assim mesmo, não fica com vergonha de chamar a gente. A gente vai ficar muito feliz de poder ajudar vocês com as dúvidas. Show? Muito obrigado, grande beijo e a gente se vê na aula.